Boa noite a todos e todas. Eu gostaria hoje de apresentar o professor Ederson Ribeiro Costa. Ele é psicólogo, trabalha na Unisalesiana, na FAC-FEA, né? Ele é professor mestre. Possui a graduação em psicologia pela Universidade Paulista. Foi professor substituto da UFMS, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Docente da Toledo, Centro Universitário Toledo, e docente da Unip, Universidade Paulista. Atualmente é professor do Unisalesiano Araçatuba e FAC-FEA, Fundação Educacional de Araçatuba, dos cursos de extensão e especialização da Unesp-FOA, Universidade Estadual Paulista, no campus de Araçatuba, do Unisalesiano Araçatuba e metodologia científica do Instituto de Terapia Cognitivo-Comportamental, ITEC. Atua na área de psicologia, com ênfase em psicologia e educação, atuando principalmente nos seguintes temas: psicanálise, subjetividade, psicologia, avaliação psicológica, gênero, sociedade e exclusão. A palavra está contigo, professor Ederson. Obrigado, Priscila. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Para a gente começar a conversar sobre a temática, eu tenho que dizer para vocês que eu tenho que agradecer bastante a Unisalesiana por me permitir estar aqui nesse horário, né, horário de aula, os meus alunos estão ali, para falar dessa temática que é tão importante, né, na modernidade, e é um prazer dividir esse momento, inclusive, com a professora Flávia, que é a outra pesquisadora do mesmo tema na faculdade, e a gente trabalha, né, quase sempre junto em muitos assuntos, né, era uma pessoa incrível para trabalhar isso. É um prazer receber o convite de vocês, e a gente, para conversar sobre isso, eu queria muito mostrar algumas coisas, e vamos lá, né, que o professor tem que mostrar, e eu quero ser mais informal possível para a gente realmente bater um papo. Vocês podem me interromper em alguns momentos, vocês fiquem à vontade, né, pode direcionar a Priscila como você quiser, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela para vocês verem aqui um pouquinho os dois artigos em que eu vou me basear. Primeiro, é a dependência de tela, patologia do século XXI, né, em qual eu sou um dos autores, junto com o Brian Bruno da Silva e a Cássia Soares Leite. Quase toda a nossa fala é baseada nele, e alguns enchimentos eu vou usar o texto da professora Flávia Santiago de Oliveira, junto com as alunas dela, né, Ana Beatriz de Souza Lima, a Natália Marçal Vieira e a Thaís Mendes Rodrigues. E é um prazer falar desse trabalho, a geração Glass e impacto das telas no desenvolvimento infantil. Esse é um trabalho de campo que elas fizeram, né? Tem a amostra delas, foi pesquisada, foi muito legal. E o meu trabalho, né, ele é um trabalho de revisão bibliográfica, que era um tema muito novo, e a gente estava levantando como nominar essa dependência, né? Como nominar esse vício pela internet, esse vício pela situação. Então é um pouco disso. Eu começo falando, gente, um pouquinho, e aí eu depois saio e bato um papo mais informal para vocês, do transtorno de tela e a geração Glass, tá? O que a gente precisa saber, o que precisam saber, ainda mais vocês que são educadores, né, que serão educadores. Primeiro, né, o que é a dependência de tela? Nós vamos dividir nesse artigo dois períodos históricos, tá? De 2010 até 2021, e antes, os últimos 10 anos, de 2010 até 2001. A gente começa falando do vício anterior, que as pessoas tinham as telas, mas que não tinha interação com a internet como a gente tem hoje, que é a TV, né? Aí depois começa os computadores, né? Mas a internet era muito discada, a internet não era o boom que é hoje. Depois de 2010, com o lançamento, então, muito efetivo dos celulares, né, que vão mexer na tela, isso fica bastante efetivo. Então percebe que a tela persegue a gente há bastante tempo. Na verdade, não há um consenso ainda sobre a nomeação de patologia. Em vários artigos tem nome diferente, gente. Vício pela internet, vício tecnológico, dependência tecnológica, dependência de Glass, geração Glass, dependência de tela, tem de vários nomes, tá? Então, não há um consenso ainda sobre isso. E primeiro, que não é considerado exatamente um transtorno, porque os manuais ainda não trouxeram isso como doença. Mas a perspectiva teórica, os estudos mostram que na próxima virada do DSM agora, ele vai sair como nova dependência, como um novo transtorno, não tem a menor dúvida. Ele é comparado a qualquer transtorno obsessivo e compulsivo, tá? Principalmente os
de drogadição. Eu estava conversando com a Priscila agora há pouco, o tanto que o pessoal está comparando com o vício de cocaína, né, que ele age nas regiões do cérebro com o mesmo prazer e a liberação, né, dos mesmos hormônios que dão esse prazer, tá? Os estudiosos, Abril, vão falar da contextualização histórica da doença. Então ele começa dizendo lá, o vício por tecnologia, que o precursor é o Thomas Hodgkin aqui, tá? E depois, lá na década de 90, o Ivan Goldberg vai nomear a dependência como patologia. Ele vai dizer que a gente tem dependência de tecnologia, tá? Ele não tem exatamente a dependência de tela. Quem escolheu essa nomeação fomos nós aqui, né, porque achar que a gente queria englobar o máximo possível de todas as telas que eram viciantes, tá? Então, essa foi a ideia. O que a gente percebe, então, nos textos? Primeiro, o Abreu, Eisenstein e outros autores, eles vão pontuar do grande vício e comprometimento que isso vai trazer em várias áreas. Primeiro, nas áreas sociais. E aí vocês alunos, vocês profissionais vão lembrar aí, nós na pandemia, que a gente ficou muito protegido, muito em casa, muito na situação. E aí, na volta da pandemia, o forféu que foi a nossa vida. Porque muitos queriam voltar logo e muitos não queriam voltar. Muitos adolescentes e jovens passaram por situações muito difíceis porque eles estavam no mundo digital e não no mundo real. E aí voltar para o mundo real era voltar para as relações sociais. E as pessoas tinham desaprendido. Até pessoas mais velhas passaram por isso, tá? Outro que são comprometimentos físicos, da visão, do corpo, né? A obesidade está aliada a isso, e também bastante questões psicológicas, como agressividade, ansiedade, depressão, e outras coisas mais, tá? Agitação, bastante coisas vão ficar aí. O que a gente percebeu nos nossos resultados, quando a gente verificou, tá? Primeiro que a televisão vai ser o responsável por inserir, né, o sujeito em outra realidade. Então a gente não começa pelo computador, a gente começou antes de 2010, gente, pela televisão. Ele era o primeiro, né, que faz isso. E a gente faz, ela é a nossa primeira babá. Hoje em dia é o celular, né, essa mudança acontece bem claro. Depois, a Nicolau da Costa vai falar que os usuários pesados são as pessoas que ficam mais de 2 horas por dia de uso. Eu vou tirar aqui até agora a minha transmissão para olhar para os olhos de vocês. Gente, quem de vocês não ficam mais de 2 horas de uso? Ou seja, a probabilidade que todos nós tenhamos dependência, maior ou menor, é absurdamente grande. Percebe o que está acontecendo com a gente? A gente virou uma extensão do aparelho celular, por exemplo. E aí a dependência do computador, como a gente está aqui hoje, né? A dependência da televisão, a dependência das telas, como o palm top, o laptop, e aí vai embora, fica cada vez mais efetiva. É grave isso, né? Aí eu volto para o nosso material para não me perder, porque psicanalista vocês conhecem, né? Viaja. Então, vai embora. E aí eu volto para cá para dizer para vocês, então, que todos nós acabamos ficando num grau de dependência. Só que quem chama pesado é quem não consegue ficar nenhum dia sem estar 2 horas com eles, tá? E visitando todas as redes, jogos, e não importa o que estejam fazendo. Em 2006, né, as pesquisas vão mostrar que o uso excessivo da tela, né, ele vai trazer, sim, o risco da dependência. E aí, eles vão trabalhar bastante com a ideia de fazer o seguinte, conscientização do uso racional aí da internet. Esses autores que trabalham com isso vão dizer que é muito importante, porque que eles veem? Não basta afastar a pessoa da internet. Porque se a pessoa vai fazendo isso, ela vai ficar agressiva, vai ficar brava, exatamente como qualquer crise de abstinência que as pessoas tenham, né? Mas quando volta a usar, eles voltam a usar na mesma proporção e na mesma gravidade. Então, gente, é muito parecido com o vício, né? Todas as questões. A Lucena e os colaboradores dela vão mostrar que o tempo de tela, ele varia de acordo com a sociedade aí, né? Com as regiões sociodemográficas, com as regiões econômicas. Então, percebem, gente, que então, ela é localizada no tempo e no espaço pelas situações em que as pessoas inicialmente não têm acesso, porque não é acessível a todo mundo, mas cada vez fica mais acessível. Depois de 2010 dá um boom, hoje em dia, quem de nós não tem celular? Quem de nós não tem acesso à internet remoto? Ou mais ou menos, né, durante a semana? Então, quase todo mundo tem. Então, é quase impossível de não se ter. Né? O Fortinho Araújo, eles vão falar que isso vai influenciar em vários aspectos psicológicos. Primeiro, nós ficamos mais impacientes, porque tudo é muito rápido, né? Os contatos é muito rápido, e é muito engraçado, porque a gente
ficou tão viciado que a tecnologia ela nos vicia em outros aspectos. A gente ficou mais impaciente, tudo que demora nos irrita. Então a irritação é o grande mal do século junto com a ansiedade. A gente não aguenta esperar nada, né? E a irritação vem. Isso vai ser bastante grave, né? Então, por que é grave? Porque a gente tem sempre uma sensação de controle no mundo digital. A gente tem a impressão que esses aspectos psicológicos que a gente vai ter nos traz segurança. Porque nas redes sociais eu me disfarço, eu me travesto, né? Eu vou ser o travesti, entre aspas, aí a palavra travesti para ter não a denominação de gênero, mas eu não sou exatamente eu crio um personagem. E aí eu me protejo nas brincadeiras, nas falas, inclusive na agressividade. Porque lá eu não vou ter embates pessoais. Os embates são digitais, né? Apesar de serem graves, a gente vai fazer o quê? Brigar, xingar, fazer o cyberbullying, né? E aí a gente vai poder falar e fazer o que a gente normalmente não faz, inclusive nos jogos. A própria Flávia aí, né, junto com os amigos dela, né, a Flávia Santiago, ela pontua no trabalho dela um dos resultados muito interessante, né, em que os jogos de violência, né, ao contrário do que as pessoas dizem, eles trazem a possibilidade de experimentar a violência sem julgamento e a agressividade sem julgamento. Entretanto, a gente faz isso de forma efetiva ali no trabalho e nas situações claras Desculpem, gente, deixa eu tirar só o meu WhatsApp que eu liguei aqui para ver vocês e esqueci de desligar. Tá bom? E aí, o que nós estamos vendo? Cada vez mais as pessoas impacientes para isso. Mas a gente tem a sensação que a gente está protegido e controlado atrás da tela. Tá? Alguns autores vão falar que esse vício, essa dependência da tela, de estar falando, das redes sociais, né, de ver, do WhatsApp, de tudo isso, da tela como em si, do computador, do Palm Top, de tudo isso, até da TV, ela vai trazer para a gente bastante sintomas depressivos e ansiedade. Principalmente os que estão ligados hoje em dia à internet. Ed, por quê? E eu vou dizer por quê. Porque a gente vai ter uma comparação o tempo todo dos outros, porque ninguém posta momentos infelizes. Todo mundo mostra bebendo, comendo, saindo, às vezes não é nem verdade, mas mostram, né? E a gente tem sempre a impressão que todo mundo está melhor, todo mundo está feliz e menos a gente, porque a gente vive o dia a dia, as questões concretas. Nós estamos trabalhando, nós estamos vivendo, nós temos problemas, nós pagamos a conta, a gente não tem tempo de ir no mercado, a gente vive a concretude, né? Mas a rede não. Outra questão é que a gente quer ver isso o tempo todo, e a gente precisa ver. E ela virou um aspecto de componente de fuga à internet, né? Ela me aliena da realidade, e eu fujo para lá, então. E aí é por isso que ela me gera ansiedade. Ir para lá é confortável, porque não é enfrentamento do mundo real. Tá? O que a pesquisa tem mostrado? Que os homens procuram a internet para satisfação pessoal, jogos, pornografia e as outras coisas. As mulheres para comunicação social, não que os homens não comuniquem, mas as mulheres primordialmente para comunicação. Então, o que as pesquisas apontam, tá? O Lemos e Santana vão falar dos jogos eletrônicos, da importância que está tendo, ainda mais na juventude, quanto mais jovem, mais ainda, mas se tornou algo muito concreto. E as pessoas estão dependentes não só da área digital, mas dos jogos. Então, é como se eu remontasse duas dependências em uma, o jogo e a internet. E tem que ser online, né? E é tão forte isso que os adolescentes estão passando a deixar de estudar, a deixar de fazer as coisas. Outra questão é que isso tem interferido nos processos de escolarização e de aprendizagem dos alunos. As pesquisas mostram bem claramente isso. Os jogos, eles são procurados principalmente pelos homens, muito mais do que pelas mulheres, tá? E os jogos mais procurados são os violentos e que têm ações impulsivas. Parece uma descarga muito efetiva sobre isso. O trabalho da Flávia, se vocês pegarem aqui, ela vai começar contando para vocês que o termo geração Glass, ele vem aí para definir as crianças nascidas depois de 2010. Foi quando isso? Quando lançaram o iPad pela Apple, né? Glass é vidro e vocês já viram que então as pessoas ficam dependentes dos aparelhos eletrônicos. Tudo que a Flávia está falando, ela mostra que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, né, vai dar diretrizes dizendo que a atividade física, o comportamento sedentário, para as crianças menores de 5 anos, gente, mostra como tem um buraco na extensão das consequências aí, né, dos indicadores que vão mostrar a possibilidade de alteração motora,
cognitiva e do desenvolvimento psicossocial. O trabalho da Flávia, né, vai apontar para vocês, portanto, várias perdas, tá? Esse desempenho acadêmico, esse desempenho cognitivo, esse desempenho da aprendizagem, ele não vai acontecer só com as crianças. Há hipótese de alguns artigos lidos agora por mim, dizendo, após a pandemia, que os adultos estão passando por isso, tá? Essa dependência está trazendo prejuízo, inclusive, para os adultos. As pesquisas, obviamente, trabalham com as crianças muito mais do que com os adultos por conta do período escolar, tá? Mas eles têm mostrado aí alguns indícios. Vamos ver os trabalhos futuros, porque é um tema muito novo. A outra é que algumas pessoas estão se privando das necessidades básicas. Gente, há relatos de pessoas que não comem para ficar na internet ou para jogar, não tomam banho, não dormem. E a ausência de sono, a ausência de alimentação, a ausência de cuidados básicos, ela traz outros problemas, além da ansiedade, depressão, da irritação, né, do próprio contexto do vício, né, ela vai trazer prejuízos muito grandes, principalmente na atenção, na memória, na percepção, tá, na cognição. Então, em todas elas, o Fonseca vai mostrar que a dependência está estritamente ligada à solidão. Então, as pesquisas têm mostrado, quanto mais dependente de tela, mais solitário eu sou. Quanto mais solitário, mais baixa estima eu tenho, e esse resultado é um resultado que a Flávia Santiago está apontando no trabalho dela. Portanto, a baixa estima, a solidão, tem estrita relação com a dependência de tela aí. E aí vai mostrando que essa solidão e essa dificuldade de lidar com o mundo real vai trazendo prejuízos das relações sociais. E as pessoas não conseguem negociar coisas concretas e comuns. Tá? As crianças não conseguem discutir coisas que elas vão aprender no dia a dia e os adultos acabam fazendo a mesma coisa. Tá? Esse prejuízo vai ser gritante. Tudo bem até aí, pessoal? Né? Fala comigo aí. Né? Se tem algum apontamento, vocês vão falando, tá bom? O que a gente vai vendo mais, gente? A Priscila levantou a mão. Fala aí. Tem uma questão, sim. É o seguinte, porque assim, tu falaste dessa questão da solidão. Ela seria a precursora da dependência de tela, ou ela é, além de ser precursora, também consequência? Ela é as duas coisas. Então estaria no início e no fim da história, né? Sim, ela é as duas coisas. Né? As pessoas que têm tendências de dificuldades sociais estão usando a internet para isso, e aí por isso utilizam, e isso atrapalha cada vez mais, e as pessoas que começam a ficar cada vez mais na internet acabam, né, percebendo que ficam mais solitárias, porque elas não estão tendo as relações sociais, elas ficam assistindo televisão, elas ficam assistindo a Netflix, elas ficam no computador, no celular, e em vez de viver as coisas sociais comuns. Então, ela se retroalimenta aí nesse processo, entendeu? Então, a literatura aponta as duas coisas, né? A solidão é a precursora dos dois. É muito engraçado que quando o trabalho da Flávia vai fazendo, a pesquisa dela mostra a dificuldade que a solidão e a dependência vai trazer realmente de baixa estima. Né? E essa baixa estima é o julgamento que eu tenho em relação à condição social do outro. O outro me analisando, é a expectativa que eu tenho que os outros me vejam. Há um fato muito interessante, por exemplo, na adolescência, que os autores apontam que a adolescência, a imagem que a gente tem da gente é engraçado. Então, assim, é o que eu penso de mim, o que os outros pensam de mim, mas o que eu penso que os outros pensam de mim. Esse conjunto vai formar a grande preocupação do adolescente. Você imagina isso, né, na rede social, no cyberbullying, em todas as possibilidades. Isso na infância. Né? Fora que as crianças estão tendo acesso aí, sem cuidado, né, e sem vigilância de alguém responsável, de vários conteúdos que não são para a idade deles, tanto cognitivamente quanto sexualmente. Né? As pesquisas têm mostrado, né, várias falam disso, inclusive a da Flávia Santiago, a minha não aponta isso, que não era o objetivo, mas a da Flávia fala do risco, por exemplo, das crianças estarem de forma bastante acentuada com contato sexual antes da idade que deveriam ter, ou com contato de risco realmente de abuso sexual. Quando a gente fala abuso, não é o ato sexual em si, é ver, é falar, é mostrar, né, essas questões daí dentro da internet. Ou ver vídeos que não são para a área deles e vendo. O YouTube está livre para isso e outros sites também. Tá? Então, é bastante recorrente. Ok, Priscila?
Deixa eu voltar. Outra grande questão aqui no nosso, né, trabalho para a gente falando disso é a alienação do corpo diante do vício, né? A gente coloca o nosso corpo em segundo plano, porque a gente fica diante desse processo sempre na internet, né, nos cuidados para lá. E algumas pessoas abandonam mesmo, escovar os dentes, cuidar, tomar banho, né, pentear o cabelo, trocar de roupa. É um abandono muito grande mesmo. Tá? E não é só abandono disso, a obesidade vai acontecer, problemas motores, a mesma posição, problemas na coluna, várias questões físicas são problemáticas aí pela dependência de tela. Tem gente que passa 20, 24, 26 horas virado sem dormir, jogando ou fuçando na internet. Vocês devem perceber que alguns de vocês, né, passaram a noite fuçando na internet, no site de compras, por exemplo, ou no Facebook, Instagram, TikTok. Isso não é incomum. Isso já mostra o indício de dependência nesse processo. Você não conseguiu desligar nem para dormir. Tá? O abandono do corpo. Tá? Então a gente aliena, né, o corpo. E aí, algumas pesquisas vão mostrar o vício como fuga. Tá, gente? Eu fujo das relações sociais, eu fujo dos problemas comuns, eu fujo dos conflitos ou da realidade que me sufoca. E aí é uma forma de fugir e não fazer enfrentamentos das relações sociais, tá? Eles vão dizer, Maria Rosa, que é uma relação psicótica. É como se eu acreditasse que é outra realidade de fato, o mundo digital. E aqui, gente, eu preciso de olhar muito nos olhos de vocês. Não, não é o mundo real. Por mais que as relações possam parecer reais, e alguns momentos são, né, os prejuízos dessas relações sociais são grandes. É óbvio que tem coisas positivas, né? Não cabe aqui, mas as nossas pesquisas não estavam procurando coisas positivas, mas tem. Só que assim, para vocês que são da área de educação, o trabalho da Flávia fala isso, e o meu, né, ele cita isso, mas não tão detalhadamente, porque ela faz o trabalho com crianças menores. Né? O que eles vão apontar? A gente faz um movimento de pinça para aprender a escrever. As crianças vão fazendo isso. E aí se demora. Lá no comecinho da nossa vida, com 2, 3 anos, a gente começa a fazer os motores finos, né, no desenvolvimento. Vocês cansaram de estudar em psicologia do desenvolvimento aí na graduação. O que vocês estão vendo? Né? Que as crianças hoje em dia, por conta da tela, eles não precisam, eles fazem isso e só passar a mão. Né? Tem bebezinho que, gente, com 1 ano já, né, é a coisa mais linda de ver. E terrível. Por quê? O movimento de pinça que ela precisa fazer e os outros movimentos de coordenação motora, eles vão auxiliar no processo da linguagem e, portanto, do pensamento, os processos cognitivos que vocês conhecem. Tanto é que vocês já devem saber, se não sabe a gente vai aprender junto aqui, que tem um fato muito importante. Quando a criança tem problema de linguagem, vai lá para a psicomotricista, né, para avaliar, a primeira coisa que ela pergunta é: a criança faz isso? Se a criança faz isso, então ela não tem problema motor. Então o problema é outro, vamos procurar. Agora, se ela não faz isso, ela tem um problema motor que influenciou o problema de linguagem. O desenvolvimento motor está ligado ao desenvolvimento da linguagem, gente, que está ligado ao desenvolvimento cognitivo. Percebe que se a criança ficar nisso, ela não vai fazer o desenvolvimento das outras atividades, de pegar bolinha, de fazer negocinho com papelzinho, de separar dadinhos, separar brinquedinhos pequenos, que a gente sempre precisa fazer na infância. Então, a gente está transformando as babás eletrônicas, né, nos celulares, na televisão, no laptop, no palm top, deixando a criança assistir conteúdos e ficar, né, não fazendo treinos e brincadeiras em que eles possam desenvolver, né, o processo todo motor, portanto, de linguagem e cognitivo. É grave isso, né, muito grave. Então, há um prejuízo. Óbvio que também eles conseguem prestar atenção, eles conseguem fazer outras coisas. Então, há algumas coisas que são positivas, mas, porém, né, a perda que eles vão ver disso é tão grande, e é tão grande, que alguns estudos estão apontando, gente, que a dificuldade de comunicação, de linguagem, de simbolização, de semântica, as pessoas não entendendo a fala do outro e como o outro se expressa. Está ficando mais comum nos adolescentes agora. Como assim? Eu não entendi a fala deles. Eu tenho vivenciado bastante isso na clínica. Tá? É como se as coisas tivessem que ser muito diretivas, né? Eles não pudessem ser de outra forma. A Simone está na rede, fazendo inveja para a gente, hein, Simone?
Que delícia! Que Ah, delícia! desculpa, gente, foi sem querer. Não, você fez inveja com todo prazer. Eu fiquei com inveja mesmo. Mas olha, só para dar o parênteses, eu estou adorando. Tudo que você está falando é muito novo para mim. Mais uma vez, desculpe. Imagina, eu agradeço. Ó, vamos lá. Ainda no nosso processo, os resultados estão mostrando aqui, tanto no meu texto, quanto no texto da Flávia, né, que vocês vão lembrar aqui da geração Glass, o meu texto vocês acham na internet que já está publicado. Da Flávia ainda não, mas é uma questão de tempo, tá, gente? Que ela já está aí para publicação, se eu não me engano, tá? E é um trabalho incrível mesmo. Mas o que a gente vai ver? A gente vai ver um processo em que, no trabalho da gente, a gente comparou as décadas. De 2001 a 2010, a preocupação inicial era a TV, né? Após a metade da década, lá para 2005, 2006, se inicia a preocupação com o uso desenfreado da internet. Só em 2011, após a geração Glass se instalar, e aí por isso que a pesquisa da Flávia e a minha se encaixam bastante, há um aumento bem grande das tecnologias do celular, há um aumento bem grande da extensão do corpo humano, o celular vira algo que parece que é nosso, né, sintético. O mundo virtual, ele passa a ter mais vantagens que o mundo real, ele me dá mais prazer, ele me esconde, ele me protege, né, eu posso fazer muitas coisas que no mundo real eu não faria, e há um sentimento nas pessoas extremo de onipotência e de liberdade. Então, tudo eu posso. É muito engraçado que vocês vão ver, né, isso acontecendo na clínica de várias formas. Vocês da educação talvez não passem por isso, mas a Flávia e eu vamos te contar assim, gente. E aí os alunos desse semestre acho que não vivenciaram isso. Do semestre passado não. Mas do ano passado não foi incomum os alunos chegarem para a gente contando o caso que o paciente traz com crianças de 10, 11, 12 anos que começam a fazer o namoro, né, na escola, e o namorado tira foto, pede para que elas tirem roupa, né, e aí por meio da rede social, do Instagram, né, por meio do foto, de dividir a foto do adolescente das pessoas nuas. Ou seja, as crianças estão compartilhando fotos nuas das outras, e vira um escândalo isso, né? Aí vira uma situação, traz vários prejuízos para a pessoa, para a turma, né, o medo, e tem outras discussões que vão além da dependência de tela, né, mas do abuso sexual, da misoginia e também, gente, né, da questão do patriarcado, quanto vai influenciar na nossa vida, tá? Até na rede social. Até na rede social. Tá? E aí, depois de 2010, então, isso vai acontecendo, e aí, o que a gente vem percebendo no nosso material? Né? Que a interação social, ela serve para uma coisa, atingir as necessidades básicas. Então, quando eu não tenho interação social, eu vou ter prejuízos psicológicos e eu vou ter prejuízos sociais. E vocês viram que os físicos também. Né? Mas na discussão, os psicológicos e sociais são os maiores. Eles estão estritamente ligados. Né? O que as pessoas fazem? Criam um nick, criam um name, criam uma imagem nova, criam um fake, ou criam uma própria deles, né, com superlativos. Né, eu sou mais bonito, eu sou melhor, eu tenho filtro, então eu crio uma nova identidade. Eu fazendo isso, eu fujo da identidade real que eu tenho. É, de novo, uma fuga da realidade. E aí eu tenho prejuízos porque eu não lido com a realidade. Eu lido com a fantasia, eu lido com o desejo, mas eu não lido com a concretude. Eu lido com o que os outros desejam ver ou pensam, mas não lido com a concretude. O que a gente percebeu? Que os tratamentos mais efetivos são psicoterapia. Agora vocês estão me ouvindo, gente? Sim, agora sim. Desculpem, caiu a energia aqui em casa, caiu e está voltando. Então eu estou ligando de novo, mas a gente vai falando certinho de novo. Me perdoe. Não, acontece, nem se preocupe. As telas falham também. Tem as falhas aí, né? Bom, gente, eu estava falando desse processo, tudo que a gente estava vivenciando aí. Deixa eu só abrir aqui para eu não falar fantasiando de novo, que é uma... eu estava contando que as terapias todas, há psiquiatras indicados, né, para fazer isso, mas o que a gente tem percebido e concluído nas nossas pesquisas, né, que há muitos prejuízos. Esse é o primeiro ponto, tá? Há sim prejuízos, né? A necessidade de psicoterapia, eu dividi, o que as pesquisas têm mostrado, né? Que o pessoal tem feito cada vez mais, né, pesquisas dentro de uma área que chama psicologia comportamental cognitiva.
Não que não exista pesquisas em outras áreas, elas existem, tá? Acontece que, o que vai acontecer? Os outros pesquisam, mas publicam menos as outras abordagens, tá? Os outros pesquisam menos. Aí a gente vai perceber que, então, o pessoal da TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, pesquisam mais, estão publicando mais sobre o tema, no mundo todo. Né? Mas existem outras pesquisas sobre a temática de várias áreas de tratamento. O que eles estão fazendo? Pesquisas de modificação comportamental, de reestruturação cognitiva, de pensamento, sentimento, né, e o próprio comportamento, né, e outros tipos de terapia, né, que é a terapia de redução de tempo, né, redução para aquilo que vão fazer. Tem outras pesquisas em outras abordagens, claramente, tem que deixar isso claro para vocês, mas também há um problema. Como ela não é uma doença ainda efetivamente colocada, tá, nós vamos ter a dificuldade que tem que sair. Então, não há uma classificação específica do DSM. Né? Lá tem, né, o vício por jogos, mas não tem aí, gente, o vício por internet, a dependência pela internet. Então, vai demorar para isso acontecer de forma efetiva. Agora a internet ligou, gente. Né, voltou tudo. E aí, então, isso vai demorar para ficar de forma efetiva, tá? E tem que ser bem claro para vocês que isso vai acontecer. Quando o Brian, né, e a Cássia estavam fazendo a pesquisa, deixa eu parar. Pronto, voltei, vocês estão me vendo? Sim. Ótimo. Voltou, né? Desculpem, gente. Quando o Brian e a Cássia fizeram a pesquisa, gente, eles perceberam, então, que aí é a parte final da nossa discussão e nossa conversa, tá? E aí vocês podem depois abrir para perguntas, comentários, algum posicionamento, todos vocês. A gente vai perceber, primeiro, que o que a gente conclui, né? Que é uma nova patologia com diferentes nomeações, e que é preciso achar uma forma de uma nomeação única. Por quê? Para a gente definir, então, quais são essas patologias. Porque senão a gente vai ficar diferindo, né? O vício e dependência por celular, pelo computador, pela TV, pelo palm-top, pelo laptop, né? E, na verdade, são todas, né, do vidro aí, né? Uma dependência da geração Glaser por tela, de fato. Qualquer tela, né, que faça o toque ou não. É uma patologia crescente, em todas as pesquisas estão mostrando, né, cada vez mais, e os prejuízos estão aparecendo. É a união de novas categorias numa só, tá? Então, a gente vai trazer jogos, a tela, a TV, todas elas para fazer isso. E esse é um estudo nosso que é limitado, tanto nosso quanto da Flávia. A gente tem a necessidade, né, de novas pesquisas para verificar isso. E para mostrar as conclusões aí do trabalho da Flávia, deixa eu mostrar para vocês na pesquisa dela, né? Deixa eu fechar aqui que abriu e fechou de repente pela falta de energia. Deu uma, né, coisa aqui. Nós temos uma árvore muito grande na frente de casa que é um IP. Eu possivelmente ventou e bateu em alguma coisa, tá, gente? Só para vocês entenderem, é o IP branco, para vocês ficarem com inveja, que é lindo. E aí, no trabalho da Flávia, eu vou ali na conclusãozinha dela quase, mas só para mostrar algumas coisas dos dados dela, ela faz bastante dados, né? O trabalho dela vai mostrar, né, que as crianças vão passar por problemas e ela vai mostrar, então, que o uso de tecnologia dessas mídias móveis, elas precisam de alguém responsável para cuidar, tá? Que isso tem excedido as horas. E aí, ela mostra, então, que há impactos ligados ao uso de tela, sim. Isso vai mudar vários hábitos, como o sono, a rotina das crianças, a aprendizagem das crianças, o tempo e uso de supervisão dos responsáveis, tá? Isso vai mostrar, então, que o uso precoce e excessivo dos aparelhos eletrônicos tem acontecido na infância. Ele está se tornando cada vez mais grave pela falta, então, de supervisão dos cuidadores, e também que há prejuízo no desenvolvimento cognitivo, neuropsicológico, comportamental e infantil, né? Na minha pesquisa, vocês viram que dos adultos também, tá? E aí, então, o que a literatura mostra para vocês, né? Que as mídias, sim, podem ser nocivas se elas forem usadas de forma, né, desqualificada, né? Sem moderação, né?
E isso vai atrapalhar, então, vários processos psicológicos básicos que vocês, educadores, conhecem. A atenção, a memória, a linguagem, as habilidades sociais e as competências emocionais, tá? Isso não importa se é a curto ou longo prazo, mas a longo prazo tem sido mostrado cada vez mais isso, tá? Esse é o trabalho, então, da Flávia, e esse é o meu trabalho, falando, então, do vício e a dependência aí da tela e tecnologia. O que eu tenho percebido na clínica? Eu tenho a minha clínica particular, né, e tenho atendido. Talvez a Flávia não tenha som lá para falar, mas se ela tiver, depois ela até pode mostrar a experiência dela também na discussão aí, né. A gente tem percebido que na clínica tem chegado outras demandas que estão ligadas à dependência de tela e a gente vai demorando para perceber. Então, por exemplo, eu tenho adolescentes que chegam que os problemas lá na escola estão muito gritantes, mas na verdade a pessoa passa de 8 a 12 horas jogando no computador, tá? Então, é um exemplo bem concreto que a gente tem vivenciado. E aí, agora eu abro para você aí, Priscila. O que você quer falar que eu faça agora? Primeiro agradecer, né? Foi ótima a palestra. E eu queria abrir para as pessoas que estão participando para perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação, falar da sua experiência, né? Após pandemia, eu acredito que pouca gente não tem algum nível, né? De dependência das telas. Se não tinha antes, passou a desenvolver, né? Eu vi que aqui em Araçatuba, ó, tem uma aluna lá do curso de psicologia que já tem pergunta. A gente pode ir fazendo também, tá? Deixa eu ver se tem aqui, ó. Pode falar, Flávia. Vocês viram que você tem 2 em 1 hoje, né? Pode escrever pode escrever também, Flávia. Ou falar, tanto se não faz. for possível falar. Vocês viram que vocês têm 2 em 1, né? A Flávia e eu falando do mesmo tempo, mesmo tema, né, gente? Tá, vocês vão escrever. Se alguém mais quiser escrevendo ou perguntando, fica à vontade, tá, gente? Gostaria de saber se a socialização via telas não é afetada também. Patrícia, assim, ó, não tem pesquisas falando exatamente disso. Estão falando que, na verdade, as pessoas estão se relacionando mais pela tela e diminuindo as relações sociais concretas e reais. E que há prejuízo nas relações concretas e reais, né? Mas não estão falando na pesquisa como é as socializações via tela. Na verdade, é um ganho, né? Tem um ganho da socialização, porque a gente consegue falar, por exemplo, eu estou falando em outros estados, né, do Brasil, que eu não falaria, né, se for em outra possibilidade, demoraria muito para a gente conversar sobre isso. Mas o que a gente consegue perceber? Que as pesquisas têm mostrado que há prejuízo nas relações concretas e reais, porque eu me escondo, é mais fácil falar dessas situações e é mais difícil eu conseguir ter uma relação verdadeira e real para enfrentar os problemas do mundo real, né? E aí, nas relações sociais, eu bloqueio, eu obrigo, eu desligo, né? Eu mudo, eu não falo mais, mas no mundo real não tem como fazer isso, né? Você está bloqueado na conversa. Então, é o prejuízo. Não sei se eu respondi o que você queria, Patrícia, mas é isso. Respondeu? Ok. Sim. Obrigado. Tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa? Perguntar? Quem está participando online? Ninguém aqui tem problemas com tela? Que coisa boa, fico muito feliz, viu, Éder? Só que não tem nenhum problema, pelo menos com o grupo que está assistindo aqui. Ô, professor, eu gostaria de saber também, porque tu falasse dos prejuízos, né, dos problemas e tal, e a questão positiva, né, eu queria também que tu explanasse um pouco, assim, o que vocês têm visto como positivo, né, não só essa questão do alcance, né, mas em outras situações também. Na verdade, a gente tem pesquisado muito pouco sobre os pontos positivos, porque inicialmente as pesquisas dos pontos positivos, elas são feitas por outras áreas, né, principalmente as áreas de tecnologia. Então, o que eles falavam? Do acesso, da facilidade, do contato, desse contato distante, remoto, fácil, né? Principalmente após a pandemia. Então, aprendizagens de formas distintas, ela está sendo pesquisada. Essa informação eu tenho, né? Então, por exemplo, as pessoas que têm mais facilidade nos processos de aprendizagem autodidata, né, em que precisa só um mediador, né, em que não seja real, mas seja
alguém de qualquer outra forma que auxilie nos estudos, estão tendo bastante facilidade. Então, por exemplo, eu tenho pacientes na clínica particular em que, para ele, se não houvesse o contato com as outras pessoas, ele estudasse só, né, via EAD, para ele era o sonho da vida dele. E ele faz tudo tranquilamente, é um ganho muito grande para ele. Só que eu percebo a contradição, é um ganho no estudo, é um ganho no tempo, é um ganho em outras circunstâncias, até nos processos de aprendizagem dele, que para ele é fácil, mas é uma perda na ansiedade, é uma perda nas relações sociais, a dificuldade de expor ideias publicamente para alguém que fala tão bem, né? Então, é sempre concomitante. Então, o que os estudos têm apontado? Que, sim, para algumas, tem jogos online que melhoram a atenção, tem jogos que melhoram a memória, tem jogos, né, específicos para avaliação de outros aspectos. Né? Não só os jogos, como tem páginas para isso. Né? Entretanto, só o processo de conhecer a informação, ela não traz, na verdade, conhecimento real, né? Isso é informação. Conhecimento é síntese. Síntese é, então, transformar a informação em conteúdo dentro da gente. É colocar em prática, é usar isso em outros sistemas, né? Dentro da gente, inclusive, né? De forma cognitiva. E é bem difícil acontecer isso. Então, eu não tenho pesquisado muito, né, sobre os ganhos, porque não era a nossa grande preocupação. O que tem chegado na clínica são os problemas com dificuldades, né, não os ganhos. Eu acho que a Flávia tem pesquisado também mais sobre as perdas do que os ganhos. Entretanto, a gente sabe que eles apontam que há ganhos, tá? Que há ganhos. Pensar em novas formas na tecnologia ajudar a gente vai ser muito efetivo, né? E não tem volta. Eu acredito claramente que não tem volta. Entretanto, a substituição disso na primeira infância é muito grave. Então, o que a gente tem percebido? A necessidade de demorar para as crianças terem acesso à tela, né, não para terem o desenvolvimento motor, pelo menos, e a idade mais ou menos indicada para que isso aconteça, pelo menos após os 5, 6 anos. É o que a Organização Mundial de Saúde fala, o que a gente tem visto nas pesquisas. Oi, Simone. Pode falar. Então, é a Simone da Rede. Uhum. Eu tenho uma questão que não está muito ligada com o tema de hoje, mas é uma curiosidade, já que a gente está tendo a oportunidade de falar sobre psicologia. Semana passada, eu li um artigo sobre a questão da epidemia de miopia na China, por excesso de uso de celulares na primeira infância e tal e tal. E aí eu queria também pensar, correlacionar essa coisa da solidão, porque lá na China a política familiar, né, vamos dizer assim, controle de população, é de uma criança apenas por casal. Então você tem aí uma solidão forçada, a ausência parental, até onde eu entendo, porque os pais devem deixar essa criança o dia todo numa escola. E aí vem a fuga, talvez, eu não sei se eu estou falando algo que é abnormal, né, vamos dizer. Mas, assim, vem aí a tendência natural dessas crianças chinesas se apegarem aos celulares e outras telas. Aí eu queria lhe perguntar o que é que você acha disso. Tá. Você lembra que na nossa pesquisa a gente falou sobre a alienação do corpo diante do vício, lembra? Né? E aí, esse é um dos resultados, né? Quando a gente está falando da alienação do corpo, nós estamos falando, na verdade, né, de todos os prejuízos corporais que vão tendo. E assim, um dos principais vai ser a visão, porque a gente vai ter esses problemas. As pesquisas que eles estão mostrando da miopia não são novas, né? Elas fazem bastante tempo, porque a gente demorou mais que os outros países para lidar com a tecnologia, né? O acesso dos outros países, principalmente na Ásia, na Europa, né, e nos Estados Unidos, foi muito mais epidêmico que o nosso, né? Nosso terceiro mundo demorou mais, o nosso acesso é menor. Então, nós vamos ter outros prejuízos, né? Um dos principais, né, são nos processos cognitivos da atenção e memória, porque as pessoas estão, além de ficar olhando muito, dormindo cada vez menos, né? Então, esses processos de aprendizagem são essenciais para a aprendizagem, a primeira grande questão. Então, atenção e memória. E aí o que acontece? Como eles estão muito confusos, que eu durmo cada vez menos, me alimento cada vez pior,
está prejudicando os processos cognitivos, né? Então, a gente tem percebido que nas avaliações psicológicas, os adolescentes mais novos da geração do Oeste têm tirado notas nas avaliações, né? Em algumas pesquisas que estão confirmadas, mas eles estão sugerindo, né? Eles não estão em português esses estudos ainda, que as crianças estão tirando notas de QI mais baixo nos processos de aprendizagem. É grave, né, Simone? Muito. Obrigada. De nada. Então, pelo que tu falaste, né, pelo menos o que deu a entender é que mesmo que exista ganhos, as perdas são maiores, né? São. Pelo que realmente você colocou aí. Então, principalmente na primeira infância. Certo. Uma coisa que eu, assim, fico preocupada é porque eu tenho visto cada vez mais isso, né? Como professora, eu vou acompanhando, e tu falaste uma coisa que me chamou muita atenção. É essa questão da dificuldade de entendimento quando a gente está falando, né? Tipo, a gente não se consegue se fazer entender mais. Isso aí eu tenho observado muito, né? Tipo, era muito mais fácil me fazer entendida há 10 anos atrás do que hoje, para o mesmo aluno do mesmo período. E é mais Você interessante... podia falar um pouco sobre isso, assim, como é que você também tem percebido ou não? Sim. O que é interessante você pensar nisso, Simone, que a gente tem visto? As pesquisas vão mostrar aí, né, a gente está falando da Flávia, fala isso, a minha fala isso, né, mas a da Flávia fala até mais, que ela mostra ali? Que a gente precisa de algumas coisas na primeira infância para poder desenvolver, e é próprio desenvolvimento. E a questão da socialização é uma delas, tá? A socialização, ela vai trazer várias questões, mas a primeira delas é que ela vai me trazer segurança no mundo, autonomia para enfrentar o mundo, e também ela vai me trazer negociação com o mundo para as relações. E a comunicação é a fonte principal disso, tá? O que acontece? Quando eu não faço isso de forma falada e nas relações concretas, eu vou vivenciar conflitos e resolver conflitos. Eu fujo disso. Na internet, os conflitos são muito mais resolvíveis bloqueando, brigando, fazendo, e eu não negocio, que eu tenho a obrigação de viver o mundo real. Eu estou trabalhando, eu estou vivendo, eu estou na escola, eu não posso sair da faculdade porque eu não gosto de fulano, eu estou brigado com fulano, eu vou ter que assistir a aula, né, por exemplo, ou na escolinha quando é criança. Eles têm que resolver o conflito, negociar isso. E as pessoas estão deixando de fazer isso, né? A outra questão é que, como a gente faz isso muito mais escrito na internet do que falado, esses problemas vão se agravando, né? Então, as relações sociais vão fazendo isso. E os processos cognitivos diminuindo, né, vão colocar as pessoas, né, num patamar e numa dificuldade muito grande, Simone, né, de fazer processos de compreensão, porque a compreensão depende da semântica. A semântica depende da comunicação e da leitura. A gente tem lido sempre as mesmas coisas com menos profundidade na internet, ou visto em vídeos, em áudios, mas sem interação. Então a informação está sendo só depositária. Eu ouço, eu aprendo, mas eu não faço a troca. E como resolver isso? A gente já está na universidade, a infância já foi, a adolescência já foi. Como é que a gente pode reverter situações como essa? Ó, a Flávia está falando aqui, ó, que é a pesquisa dela, ó, que é uma alteração e a perda gradativa no que é chamado cognição social, de compreensão social, né? E a cognição é inteligência social mesmo. Isso afeta as relações, as interações, o reconhecimento e a expressividade emocional. É como se eu tivesse agora uma dificuldade de compreensão emocional do outro e dificuldade de expressão da minha emoção nas relações e comunicação com o mundo, né? Vocês já estão em dificuldade, vocês vão ver daqui uns alunos daqui a 10 anos, viu, Priscila? Aí os alunos vão estar bem pior nisso, porque vai ser a geração Glass. Como é que a gente poderia se amenizar, né? Porque, tipo, já passou a infância, não tem mais o que resolver, nem na infância nem na adolescência. Eu pego um aluno de 18, 20 anos. Como que a gente pode amenizar isso no dia a dia? Tá, como é que a gente pode amenizar isso no dia a dia? Primeiro, conscientizando-se que nós estamos realmente dependentes da tela. Segundo, que a gente tem que trabalhar os processos de ansiedade e de imediativismo, né? A paciência que a gente tinha no passado não é a mesma que a gente tem agora, porque a gente está mais ansioso, as coisas têm que ser rápidas nesse mundo atual, né? E as coisas não são rápidas na realidade, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo, que a gente precisa de socialização. Portanto, quanto mais processos socializadores reais,
melhore. Então, as atividades, socialização, as reuniões pessoais, os conflitos, né, trabalhar habilidades sociais, né, trabalhar todos esses processos. A Flávia está falando aqui também das habilidades sociais, né? Os processos de construção de habilidades sociais, de enfrentamento sociais, são importantes, porque a gente precisa de mediar conflitos, porque viver é estar em constante conflito, porque a gente tem consensos e dissensos na vida comum. Né? Nós estamos aqui e as pessoas podem discordar do que eu digo. Isso não é um problema. Eles não podem discordar da ciência. Quem está falando isso não sou eu, é a ciência. Né? São as pesquisas que estão mostrando. Entretanto, há um dissenso, inclusive dentro da ciência ali, sobre o tema, porque é muito novo. Né? Há um consenso dos autores falando isso. Daqui a 10, 15 anos, quando as pesquisas melhorarem, talvez a minha e da Flavinha aí juntos, né, a gente vai perceber, né, que nem tudo que a gente está falando agora é exatamente assim, que é recente, mas o que tem sido mostrado é isso. Então, minha dica, trabalhar habilidades sociais, trabalhar inteligência emocional. Né? Inteligência emocional é importante também, mas não aquela do Goldman, né, que a gente vê lá, a inteligência emocional. É o que o Salovey, né, e outros autores trabalham, né, que são os estudiosos da área da psicologia de fato, que vai dizer assim, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é eu conseguir identificar o que o outro pensa, sente, e modular o que eu penso e sinto para controlar, inclusive, o que ele pensa e sente. No conflito a gente não faz isso. Se alguém começa a gritar, a gente, não, calma, vamos conversar, senta aqui. Você se acalma para controlar o outro. Isso é próprio da habilidade social, que a gente chama de cognição social, mas dentro das, né, inteligências emocionais. Foi ótima dica, viu? Obrigada. E obrigada também a Flávia. Não é porque a gente é professor, a gente, tipo, não é da psicologia, a gente tem bem percebendo, né? Eu tô falando aqui, não é uma coisa que eu tô falando do meu aluno só, mas são vários professores que comentam, né? E aí é uma coisa que a gente percebe que faz parte da geração. Mas como fazer, né? Essa coisa de como a gente lidar com isso, até porque a gente tem alguns pressupostos que vêm de outras gerações, né? O professor dificilmente vai ser da mesma geração do aluno. Então, isso é uma dificuldade, né? Porque a gente viveu num mundo, né? Eu vou falar, por exemplo, por mim, né? E eu tenho 47 anos, quase 50. Então, na minha época de infância não tinha internet, né? Não tinha o protecionismo. E as relações sociais, elas mudam de época para época. E no Brasil nós temos relações mais protecionistas, né? Atualmente. Então a criança não pode um monte de coisa que a gente podia. Eu andaria sozinho à noite na rua, eu andava de madrugada, eu brincava na rua, né, eu ia para a escola sozinha, coisa que é impensável hoje em dia. Eu compreendo que é impensável. Né? Minha mãe não sabia de onde eu estava durante o dia e não era um problema. Hoje é impensável as mães não saberem onde seu filho está. Cadê? Liga para ele, cadê o celular? Põe no localizador. Né? Então as pessoas sabem disso. Pensar no lugar e no tempo que a gente está, e as relações de mudança que isso fazem vão ser importantes para a gente. Entendi. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, vamos encerrar por aqui. Eu queria pedir a vocês que eu passei 2 links, certo, a vocês. Um que seria para falar sobre essa atividade de hoje, né, desse momento, e um outro que é para fazer uma avaliação geral, né, sobre esse evento, né, e a gente pede para que vocês respondam, principalmente porque a gente precisa melhorar, né, tanto trazer novos temas, esse foi um dos temas que foi trazido pelos alunos, viu, professor Ederson? Uhum. Então, a gente precisa, né, entender até mesmo quais são os problemas que estão afligindo os alunos, né, as pessoas que estão querendo participar. Às vezes não é só aluno, tem também muito profissional, técnico que está participando desses eventos. Né? Então, como é que a gente pode melhorar? Quais os temas? Pessoas, né? Às vezes a gente não conhece, mas a pessoa conhece alguém que poderia falar melhor sobre o tema, certo? Eu queria pedir com carinho que vocês avaliassem a atividade. Eu vou interromper então a gravação, né? E agradeço a todos a presença. Eu que agradeço.